Como ter paz em dias de crise. A palavra de Deus tem muito a nos dizer sobre isso. Para a nossa reflexão, instrução, nós leremos um trecho das Sagradas Escrituras, mais especificamente na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, os 5 primeiros versículos que dizem: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus queridos, no nosso contexto cearense, nós saímos há poucos dias de uma grande crise que também trouxe muita preocupação para todos nós. As autoridades públicas se desentenderam com os profissionais da área de segurança e o resultado foi que em poucos dias nós tivemos aqui uma ascensão preocupante da violência. Mais de 400 pessoas foram assassinadas aqui no nosso estado. Poucos dias depois, fomos novamente envolvidos numa nova crise que começou do outro lado do globo e nos atingiu aqui na cidade de Fortaleza. Todos nós estamos impossibilitados de sair dos nossos lares e sentindo muito a falta uns dos outros, como nós sentimos anseio de estarmos na casa de Deus, na nossa amada Monte Sião, adorando ao Deus triuno, aquele Deus que merece toda a nossa consideração. Nossa irmã Geni, em uma de suas postagens, em um dos grupos de WhatsApp da nossa igreja, lembrou muito bem que no século XIX, a nossa cidade de Fortaleza, o nosso estado como um todo também atravessou uma grande crise. Durante 3 anos, o Ceará foi severamente castigado por uma seca e naqueles dias a nossa cidade, a cidade de Fortaleza, possuía aproximadamente 30 mil habitantes e da noite por dia ficou superlotada com 100 mil flagelados da seca, tentando encontrar algum consolo para suas misérias aqui na nossa cidade. E precisamente no dia 10 de dezembro de 1878, um dia que entrou para a história como sendo o dia dos 1000 mortos. 1.004 cearenses morreram de uma epidemia de varíola naqueles dias. Nosso irmão Fernando, na última reunião do conselho que aconteceu na quarta-feira, uma reunião em que tivemos que tomar uma decisão muito dura para todos nós, que foi o cancelamento dos cultos, pelo menos os cultos presenciais. Ele compartilhou que nos seus dias, no final da década de 50, ele mesmo experimentou uma situação de surto, de epidemia, aqui também no nosso estado. E ele mesmo é um sobrevivente dessa epidemia. Meus irmãos, os prognósticos não são nada alentadores. Então são muitas coisas que roubam a paz do nosso coração. Muitas pessoas têm procurado as farmácias, não mais atrás de máscaras, não mais atrás de álcool em gel, mas atrás de medicamentos ansiolíticos para trazer a todo custo alguma tranquilidade ao seu coração. Eu quero te dizer solenemente que essa paz é possível, mas essa paz você só poderá encontrar verdadeiramente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é para isso, é imprescindível que você entenda o que esses versículos que nós acabamos de ler ensinam. Há aqui uma preciosíssima doutrina
que traz profundo consolo para as nossas almas. Trata-se da doutrina da justificação pela fé. Existe um símbolo de fé adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa igreja, mais especificamente na pergunta 33 do breve catecismo de Westminster, a seguinte colocação: o que é justificação? E a resposta a essa pergunta é apresentado com uma precisão teológica muito preciosa. Diz lá: justificação é o ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele. Tudo isso por causa da obra de Cristo, a nós imputada e recebida tão somente pela fé. O que é que significa essas palavras? Primeiro, nós precisamos de algo que somente Deus pode fazer, que é a justificação. O que é a justificação? É Deus nos declarar justos diante dele. Ora, quem diria, nós somos pecadores, nós somos injustos. Então, como Deus pode fazer tal coisa? Ele pode e ele faz, graças à obra que o seu Filho Jesus Cristo realizou. O que é que nos justifica, segundo as palavras do catecismo, refletindo o ensinamento bíblico da palavra de Deus? É a obra de Cristo, foi tudo o que ele realizou em vida, cumprindo perfeitamente as determinações e a lei de Deus. E também lá na cruz do Calvário, sendo responsabilizado pelos nossos pecados e pelas nossas culpas. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos em dívida com o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo encravou lá na cruz do Calvário o escrito de dívida, cancelou todos os nossos pecados. Sabe qual é o resultado dessa obra justificadora de Deus, graças ao que Jesus Cristo realizou? É que nós temos o cancelamento de todos os nossos pecados. Os pecados que já foram praticados, os pecados que praticamos, e os pecados que ainda haveremos de praticar no futuro. Isso é tão precioso, isso é tão necessário, que nos ajuda até em momentos de crises existenciais, quando muitos desses pecados praticados por nós vêm novamente com força para roubar a paz do nosso coração. Eu gostaria de trazer para o conhecimento dos irmãos alguns fatos interessantes, algumas ilustrações preciosas, como do ilustre ministro da palavra, Franz Schaeffer, que ele faz uma comparação dessa consciência atormentada a um cachorro, né, que nos recepciona assim que o seu dono chega em casa, e o detalhe, o cachorro está todo enlameado. O que é que nós fazemos para conter esse cachorro enlameado? Que, segundo a ilustração do reverendo Francis Schaeffer, é a nossa consciência atormentada por coisas que nós fizemos no passado. A gente diz o seguinte: detente, né? Fica quieto, porque o que Cristo fez por mim cancelou todos os meus pecados. Há também, desse mesmo autor, uma dica que eu achei muito interessante. Ele disse que costumava carregar um pedaço de papel no bolso, e assim que ele cometia algo que sabia que estava errado, ele escrevia nesse mesmo pedaço de papel que carregava consigo os seus pecados, né? Ele fazia uma espécie de lista de todas as transgressões que ele praticava durante o dia e no decorrer da semana. Em seguida, ele agradecia a Deus pelo perdão desses pecados, e depois, numa coluna do lado direito do papel, ele colocava uma marca na certeza de que aquele pecado particular fora perdoado por Jesus Cristo, por nosso Deus. Ele confessou que quando via o papel todo marcado, até a última linha, naquele dia ou naquela semana, ele vislumbrava melhor a bênção de Deus.
Eu quero trazer também a experiência de um servo de Deus chamado John Newton, conhecido por nós, especialmente pelo legado precioso que ele nos deixou, de um hino maravilhoso, que é cantado vez por outra pela nossa irmã Cleó, Amazing Grace, maravilhosa graça. Ele disse que quando tinha a sua paz comprometida por pecados anteriormente cometidos, e olha que ele foi traficante de escravos, um homem blasfemo, um homem que zombava da fé, um homem que não acreditava nas coisas de Deus, mas um dia ele foi poderosamente alcançado por essa graça. E ele confessava que nos momentos em que ele era tentado a reconsiderar os seus pecados de outrora, ele dizia o seguinte: que poderei dizer-lhe? Não poderei dizer-lhe que sou bom, não poderei dizer-lhe nada do meu passado, nem mesmo do meu presente. Há somente um modo de silenciá-lo. Eu posso enfrentar meu cruel acusador e dizer-lhe que tu, referindo-se a Jesus Cristo, que tu por mim morreste, por mim e por meu pecado. O que é que te pode trazer paz? Você ser justificado por Deus. Você precisa disso. Você carece disso. E meu querido irmão, sendo tu justificado pelo Senhor, se aproprie dessas verdades, porque essas verdades trazem verdadeiro consolo para a nossa alma em momentos assim, em momentos de procela, em momentos de pestilência. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que nós temos acesso a essa justificação por meio da nossa fé, mediante a fé. Lembre-se que a fé em si não tem valor. A fé, ela precisa agarrar-se a algo. Ela precisa de uma verdade para ser devidamente fundamentada. E que verdade é essa? A verdade que na obra de Cristo nós somos justificados. Para que nós tenhamos acesso a essa justificação, nós precisamos exercer a nossa confiança, é o que nós chamamos de fé, na pessoa de Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será justificado. Você que já creu no Senhor Jesus Cristo, desfrute da paz. Da paz. Quero ainda destacar outras partes desse trecho maravilhoso. No versículo 3 está dito, relembrando, e não somente isso, aliás, um pouquinho antes, no versículo 2, o apóstolo Paulo, intrepidamente, diz o seguinte: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente nessa esperança, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Perceba que o apóstolo Paulo diz que ele se gabava, que ele se vangloriava diante das tribulações. Será que ele tinha algum problema psicológico? Claro que não. Ele tem uma visão muito madura a respeito da fé. E ele percebeu claramente que nenhum cristão é blindado diante dos problemas do mundo. Mas ele sabia que a tribulação era divinamente conduzida. Para quê? Para nos dar um alerta, para novamente trazer uma maturidade espiritual para todos nós. Irmãos, a coisa se processa mais ou menos da seguinte forma: às vezes nós baixamos a guarda, às vezes nós ficamos ávidos pelas coisas desse mundo, procuramos todas aquelas coisas que nós achamos que são primordiais, como ter muito dinheiro, como termos certas regalias, de termos acesso à saúde, e achamos que essas coisas são necessárias. Mas aí vem Deus e tira essas coisas, nos coloca numa crise financeira, nos coloca em situações de enfermidades, e aí nós percebemos que há algo mais valioso.
Às vezes nós colocamos como as principais bênçãos que Deus tem para nos dar saúde e dinheiro. Essas são bênçãos muito secundárias. Deus está envolvido em algo muito mais sério, que é com o nosso aprendizado, que é com o nosso crescimento espiritual, que é em proporcionar a nossa maturidade espiritual. Então o Senhor nos conduz à tribulação. E nós estamos vivendo exatamente isso. O coronavírus é o instrumento de Deus para afligir a nossa alma, não simplesmente para ficarmos preocupados, para entrarmos numa crise de ansiedade. Não se trata disso. Mas o Senhor assim o faz, para que nós nos aproximemos cada vez mais dele. Isso é importante. Perceba que a tribulação, ela produz perseverança. O que é a perseverança? A perseverança, segundo o Dr. Lloyd Jones, significa a capacidade de ir em frente suportando pacientemente o que for preciso. Então, quando o sofrimento vem, quando a tribulação vem, o subproduto disso, irmãos, é essa capacidade de permanecer firme, é essa capacidade de insistirmos nos caminhos de Deus. Algo mais é produzido. Perceba esse efeito em cadeia, esse salutar efeito dominó. O que vem em seguida é a experiência. Essa experiência no sentido de um espírito provado, de um espírito testado. Lembre-se, por exemplo, dos dias de José lá no Egito, quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, trabalhou na condição de escravo lá do Egito, foi acusado de estuprador, uma acusação injuriosa, ficou 2 anos preso. Então ele tinha tudo para desenvolver no seu coração ressentimentos para com Deus, mas o que se produziu foi algo totalmente diferente. Alguém que estava disposto a perdoar os seus próprios irmãos que tanto mal fizeram a ele, alguém que conseguia reconhecer em toda aquela conjuntura a mão de Deus, a fim de que outros fossem preservados também numa situação de crise que aconteceu no Egito antigo. Veja o que é que a tribulação produz no coração de um servo de Deus: experiência. Além da experiência, esperança. A tribulação tem essa propriedade de nos desarraigar, irmãos, dos cuidados deste mundo. E olharmos além das nuvens e perceber que existe um Deus que está no absoluto controle do nosso mundo. Um Deus que nos justifica. Um Deus que, por nos justificar, nós temos agora nós podemos desfrutar dos cuidados paternais dele. Deus é Pai. E percebam que nós temos o melhor Pai. O Pai mais amoroso. Deus demonstra o seu amor porque ele abriu mão do seu único Filho Jesus Cristo por nós. Se ele fez o mais difícil, ele não vai fazer o mais fácil? Coronavírus, ele pode te proteger dele. Ou quem sabe ele vai usar o coronavírus para te ensinar justamente essas lições, né? Lá no leito de hospital ou na tua casa. Ou quem sabe vai usar o coronavírus, né, como alguém que vai te conduzir além do rio, né, àquele local de descanso eterno ao lado do nosso Deus. Ele é um Pai amoroso, ele é um Pai sábio, porque tem o melhor para a nossa vida. Ele é um Pai poderosíssimo. O que é o coronavírus? Não é nada, é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Glória a Deus por isso, meus queridos irmãos. E finalmente, ele diz, versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Nós temos 2 resultados nesse texto
da justificação pela fé. Primeiro, maturidade espiritual, já vimos isso. Segundo, a convicção do amor de Deus nos nossos corações. Isso é precioso e eu gostaria de encerrar lendo 2 relatos de crentes antigos. O primeiro foi alguém que escreveu diante de uma situação de tormento com a partida da sua amada esposa, que morrendo deixou 5 filhos. Ele disse o seguinte: se eu não soubesse que o Senhor é meu, se eu não estivesse certo de que o seu coração sente mais amor por mim do que posso imaginar, se isso não estivesse evidente para mim, não por dedução e por argumentos, mas pela consciência, por sua luz brilhando em minha alma, como o sol brilha para os meus olhos mortais, em que situação deplorável eu estaria agora? Alguém que diante de situação difícil percebeu que era amado por Deus. Mais preciosas ainda são as palavras deixadas por um ministro do Evangelho que morreu de tuberculose aos 36 anos de idade. Um pouco antes dele morrer, ele escreveu: muitas vezes, todos à minha volta achavam que eu ia morrer logo. Minha tosse era terrível, e eram também terríveis as dores que eu sentia no peito e no lado. E acima de tudo, de todo o abatimento que me oprimia, em momentos era quase esmagador. Mas apesar de estar afundado dessa maneira, eu sentia mais as consolações e o apoio da religião do que nunca tinha experimentado antes. Ah, com que forte e firme confiança pude olhar para o meu Redentor. Com que alegria me dispus a entregar a minha alma em suas mãos. Que gloriosas manifestações do seu amor e da sua misericórdia ele fez à minha alma. E quanto me regozijei em acreditar que dentro de alguns dias eu estaria com ele na glória eterna. Mais tarde, um amigo lhe disse: eu gostaria de ter essa sua felicidade. E nessa altura, o reverendo Richard já não conseguia mais falar, mas escreveu numa lousa a seguinte mensagem: creia sempre no Senhor Jesus Cristo, e você poderá ser muito mais feliz do que é agora. Não se esqueça de que essas coisas são frutos da justificação pela fé. Te falta paz? Você precisa da paz com Deus. Quando você tiver paz com Deus através dessa obra que Jesus Cristo realizou, que nos justifica, você pode desfrutar e experimentar daquela tranquilidade que nos permite vislumbrar uma realidade além, que nos permite confiar de todo o nosso coração nesse Deus que é profundamente amoroso, sábio e poderoso. Que Deus conforte a tua alma. Que Deus traga salvação para você e para a sua casa. E que nesses momentos que nos roubam a nossa tranquilidade, exerçamos a nossa fé. Porque isso é bom, porque isso é importante para que tenhamos verdadeira paz nesses dias de tribulação. Que Deus te abençoe. Amém.